Nesta edição do Comunidade do Conhecimento, vamos entender um pouco sobre a honrosa missão de ser um missionário, ou por que não, missionária. São pessoas ungidas que têm a incumbência de levar a palavra de Deus. São cristãos compromissados e vocacionados que chegam em ambientes onde são solicitados ou até mesmo tocados para em determinadas localidades do planeta propagar a fé. Os missionários recebem a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as e ensinando-as a fazer o que o Senhor orientou. Isso pode ser conferido na passagem bíblica que está lá em Mateus 28, 19, 20. Para fazer missão, não há como delimitar fronteiras, ou seja, não existe fronteiras para quem é missionário, pois até mesmo você que nos ouve vê que tem compartilhado a sua fé, a sua forma de amar, e essa mensagem que geralmente vem com algumas situações que o Evangelho nos mostra, pode ter certeza que você também é um missionário, também você é uma missionária. Entenda, seja através de testemunhos, ensinos bíblicos ou práticas do amor ao próximo, a vontade de disseminar a mensagem espiritual é um indício claro de um chamado missionário. Para falar sobre o que é e como fazer missões, convidei o pastor Timóteo Julai. E como você pôde perceber, o programa está recheado de muito aprendizado e informações. Fique aqui e não saia por nada, pois o Comunidade do Conhecimento volta logo após a nossa vinheta de apresentação. De volta com Comunidade do Conhecimento e com o assunto de hoje, o que é e como fazer missões. Para ser um missionário, é importante ter conhecimento de ao menos uma das 3 áreas de atuação da missão, que é evangelização, educação e, por que não, até mesmo a saúde. Outra característica do missionário ou missionária é ser habitado pelo Espírito Santo e que tem uma espiritualidade fundada em Cristo, na Palavra de Deus e na liturgia. Mas uma característica muito forte da atuação missionária é a preocupação em levar a fundamentação religiosa a lugares onde ainda não foi conhecida ou entendida. Para um bate-papo tendo como principal assunto o que é e como fazer missões, recebo o pastor Timóteo Julai. Ele é da missão Crescimento Integral África. Pastor, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Já tenho tido a oportunidade de conhecer a sua forma de colocar esse dom lhe dado por Deus, que é de participar de grandes missões. E eu falo que penso, e até conversamos já sobre isso, que não importa o tamanho daquilo que é feito, a missão é feita a partir do momento do tamanho como você coloca o seu amor naquilo. Por isso que eu não falo que não é a missão, ela não é porque ela está na África ou um ou outro local, ela está dentro de você. Dessa forma o senhor pensa também, pastor?
É dessa maneira mesmo. Saudar a todos que nos acompanham e agradecer pela oportunidade. Realmente, a missão, há uns que dizem que missões estão no coração de Deus. Sim. Porém, eu faço uma pequena alteração. Né? A missão está no nosso coração. E aí nós combinamos justamente nessa posição. Quando você faz algo que Deus colocou no seu coração e faz por amor, independentemente aonde você estiver, faz toda uma diferença. E a missão é feita com excelência. Pastor, eu estava nesse nosso bate-papo antes de começarmos a nossa gravação, muito atento àquilo que o senhor estava falando e sobre a sua história. O senhor é casado com uma missionária também, tem 2 filhos, e não é fácil quando você tem que ser pai de tantas outras crianças, e não é fácil também. Eu vou citar um termo que o senhor, por favor, não leve pelo lado ruim, mas ser companheiro de tantas mulheres que não têm o seu companheiro para levar o pão de cada dia dentro de casa e dividir as agruras, né? O sofrimento de tanta gente. Nesses 40 anos que o senhor tem vivido, há quanto tempo o senhor já tem dedicado à missão ou a essa forma de pastorear? Então, eu louvo a Deus que eu nasci já num lar evangélico, mas trabalhar como missionário, servindo a Deus, né, como obreiro, desde o ano 2000, né, desde o ano 2000 até então. No ano 2000 eu tinha os meus 17 anos. Né? Certo. E até então eu tenho servido a Deus. Deus foi abrindo as portas. A minha história, ela tem camadas, né? Tem essa parte do ano 2000 até 2005. Eu estive lá no país, saí do país de Zimbábue para o país de Moçambique, na cidade de Chimoio, numa província chamada Manica. Fiquei lá 5 anos, até 2005. De 2005 para frente, eu mudei para uma outra província, dentro do mesmo país de Moçambique, mas na província de Sofala, na cidade de Beira. Tive 1 ano de um preparo teológico, um curso básico em teologia, e dali fui enviado para abrir uma congregação. Começamos a trabalhar com aquela congregação até 2010. De 2010 tive a oportunidade de vir para o Brasil, né, onde que eu pude fazer o bacharelado em teologia. Foi 2010 até 2013. E o senhor fez aonde esse bacharelado? O bacharelado de teologia fiz na Unicesumar. E se tiver alguma oportunidade, eu posso narrar essa porta gigantesca, e o qual foi maravilhoso para mim. Sim, lógico. Né, e para esse trabalho que estamos fazendo. Né? A história começa com um missionário que tinha missões no coração, que pagou a sua passagem e foi para Moçambique visitar o outro missionário brasileiro que esteve lá. E esse missionário estudava no Sesumar. Então fez isso como um trabalho de extensão do curso, já fazia bacharelado em teologia. Na volta ele produziu um relatório, na qual mostrou como foi a viagem e os desafios. É dali que nasceu uma parceria, um convênio entre a missão SOS África, a Igreja Assembleia de Deus de Maringá e a Unicesumar, através do professor Wilson Matos, que abriu para os africanos, porque a leitura que foi feita, qual foi? É difícil um brasileiro ir trabalhar lá. Moçambique tem muitos idiomas, atualmente reconhecido com o governo, que são falados lá, são uns 35 idiomas. Nem eu, que sou moçambicano, tem regiões que eu chego e que quando começo a falar não entendo. Então, isso gera dificuldade. Imagina se gera para nós próprios moçambicanos, imagina para o brasileiro. Então, qual foi a conclusão? Trazer um moçambicano para cá, preparar ele e depois devolver ele para o país dele e ele trabalhar. Daí que entra o professor Wilson Matos, que nos deu a bolsa de estudo integral.
hospedagem, né? A casa, a moradia, educação, que são os estudos, e também alimentação. Foram 4 anos a Unicesumar, através do professor Wilson Matos, cuidando da gente aqui no Brasil, a Igreja a Assembleia de Deus cuidando da parte espiritual nossa, né? E depois da formação, voltei para Moçambique em 2013. Então, de 2013 até então é quando nós começamos a MCI África, Missão Crescimento Integral. Da onde que nasce esse nome? Da Bíblia. Lucas capítulo 2, versículo 52. O menino Jesus crescia na estatura, em sabedoria e na graça, diante dos homens e diante de Deus. Veja que aqui o escritor deste evangelho, ele procura mostrar os ângulos, as áreas de crescimento, que são 3. Crescimento físico, crescimento intelectual e crescimento espiritual. É tudo o que a missão precisa fazer. E a MCI África, a Missão Crescimento Integral, ele trabalha para o crescimento em todos essas 3 áreas: proporcionar o crescimento físico, proporcionar o crescimento intelectual e proporcionar o crescimento espiritual. Pastor, eu conheço toda essa história, porque eu estou aqui já há 25 anos, ao lado do professor Wilson, e nós entendemos o quanto entender ainda é complicado, mas ele será estudado, o professor Wilson ainda, porque que ele tem esse chamado tão forte para vocês lá da África ou de países do continente africano. E eu tenho tido também, ao lado dele, a oportunidade de ver respostas positivas de vocês. Tenho uma pergunta a fazer ao senhor. A missão que trouxe o senhor até aqui, que o senhor veio buscar conhecimento, veio buscar a palavra, no retorno à África, a Moçambique, foi bem acolhida ou é uma forma diferenciada lá de fazer missão? Porque tem missão, eu vou ser muito franco ao senhor pelo que eu tenho de relatos, que é muito vinde a mim. E a resposta, às vezes, quando você quer cobrar alguma coisa, a resposta talvez não atinja o objetivo. Como o senhor viu o seu retorno a Moçambique? De braços abertos? Realmente, o meu retorno para Moçambique não foi fácil, né? Eu tenho que confessar isso, não foi fácil. Se não existisse o verdadeiro chamado no coração e a compreensão de que nós servimos a Deus, então seria muito difícil. Eu imagino. Seria muito difícil. Então, é baseado nessa compreensão que eu retornei. O projeto ele foi muito bem elaborado no sentido da nossa vinda para o Brasil, do nosso preparo, porém dificultoso no nosso retorno. Né? E que foi muito desafiador, graças a Deus, porque o professor Wilson Matos ele abriu, além de teologia, abriu para a gente fazermos outros cursos. Eu fiz administração pública, aqui no Unicesumar mesmo, né? Além de teologia. Então esse curso me qualificou que quando eu cheguei lá, eu pude organizar a minha vida pessoal, né? Até porque eu já era casado, aqueles desafios todos. O senhor casou lá ou casou aqui? Casei aqui. Casei aqui no mês de agosto de 2013 e dezembro já fui para o campo missionário. Eu voltei para a minha terra, na verdade. A minha esposa que foi para o campo missionário, né? A missionária Graciela Julai, hoje minha esposa, né? E foi desafiador o nosso retorno. E eu digo para você que muito mais do coração, da parte da compreensão do chamado que a pessoa tem. Eu tinha ideia da resposta, mas eu tive que fazer essa pergunta, né? Mas vamos para um breve intervalo e já volto com o Comunidade do Conhecimento, que tem como convidado o pastor Timóteo Julai, ele que é da Missão Crescimento Integral África. Volto já.
Dando continuidade ao programa, estou tendo a oportunidade de conversar com o pastor Timóteo Julay, da missão Crescimento Integral África. Pastor, nós estávamos falando sobre chamado. Todos aqueles que são chamados, eles, de certa forma, passam a ser missionários ou não? O caminho é estreito. E o que o senhor tem a falar sobre isso? Na verdade, conforme já citamos aqui, né, todos são missionários, né? E realmente o caminho estreito, como eu disse, né, é bíblico, né? Sempre há o caminho largo e o caminho estreito. A gente já sabe que o largo não é das melhores, por mais que seja atraente. Esse estreito aqui é que é o caminho mesmo para a vida, e é o caminho missionário. Então, o chamado missionário, na minha compreensão, ela é de todos. Não existe para uma certa camada de pessoas ou um e o outro, até porque todos somos discípulos e a nossa missão é fazer discípulos. Partindo dessa compreensão, se eu fui chamado para fazer discípulo, quer dizer que eu fui comissionado. O fato de ser chamado é eu sendo comissionado, né? Certo. Para uma missão. Eu aprendo e ensino, né? É isso que é fazer discípulos. Então, todos somos missionários em potencial. É claro que existe um passo um pouquinho à frente, né, daqueles que são ministerialmente dentro de uma instituição separado para um trabalho missionário específico. Né? Há um missionário em potencial que são todos aqueles que são alcançados pela palavra de Deus. Mas há aqueles que são comissionados para uma ação específica, numa terra específica, na qual nós podemos diferenciar teologicamente em missionários culturais e missionários transculturais. Hoje em dia, quando se fala de missões, tem-se na mente um missionário transcultural. Poucos dão valor ao missionário local, né? Que para mim, até porque pela minha própria experiência, eu sou africano, sou moçambicano. Hoje trabalho no país de Moçambique, que é a minha terra. Aqui no Brasil, pessoas me veem como um missionário transcultural. Mas quando eu estou lá em Moçambique, eu sou missionário cultural. Estou dentro da minha nação, dentro do meu povo. No caso que o senhor comentou, a sua esposa daí, ela é missionária porque ela é do Brasil e está lá trabalhando em missões. Então, a minha esposa seria já uma missionária transcultural. Eu sou missionário cultural, estou dentro da minha cultura. Temos também o projeto de formação de líderes nativos. Eu, pela graça de Deus, eu vou citar muitas vezes a Unicesumar, o professor Wilson Matos, que nos deu esse privilégio. Então, eu aprendi, me formei em bacharelado em teologia. Voltando para Moçambique, um dos projetos é justamente a formação de líderes nativos, né, para que eles possam ensinar nas suas localidades. Como eu disse, Moçambique tem 35 idiomas reconhecidos pelo governo. Então, se eu tenho dificuldade lá, é mais fácil eu preparar alguém para ele ensinar no seu próprio idioma. Também temos o projeto de manutenção dos missionários, onde nós sustentamos missionários lá no campo, porque quando você envia, não basta você enviar. Você tem que dar um acompanhamento, zelar por ele. O moçambicano, a maioria que estão no interior, vive através da roça. Né? Lá nós chamamos machamba, produz aí alimentação através de agricultura de subsistência, né? Então, para ele ter tempo de ir na roça e também preparar o estudo, visitar os irmãos, orar, é difícil. Então, nós separamos ele especificamente para o trabalho missionário. E aí nós custeamos a vida dele. É um projeto de sustento dos missionários. E também temos um projeto de Igreja Sustentável, que é um projeto que é o fruto da minha formação em administração. Mais uma vez, a comunidade do conhecimento deu-nos essa capacidade. E lá nós estudamos a localidade em que a igreja, o missionário está inserido.
Só de exemplo, temos uma localidade que faz fronteira do país de Moçambique e Malawi, chamado Mtemampini, lá em Moçambique. Eu passei lá visitando os nossos trabalhos e eu vi muitos pastos. Tinha muitos pastos. E já veio na minha cabeça, podemos desenvolver um projeto aqui social para a geração de renda. Compramos cabritos, 20 cabritos que nós compramos. Hoje temos 35 cabritos. Depois de ter vendido outros cabritos, temos um templo já construído baseado nas vendas dos cabritos. Então isso é o resultado do projeto Igreja Sustentável. Proporcionar para a comunidade um projeto de empreendedorismo para gerar recursos e suprir as suas necessidades. Eu vou te interromper um pouco, que o nosso tempo, eu gostaria de ficar muito mais tempo com o senhor aqui. É verdade. Mas eu gostaria de saber, existe ainda, porque quando a gente fala de África, a gente pensa em culturas africanas, você fala, a religião de matriz africana. Existe muitas religiões que não querem a presença do cristianismo lá ou não? Existe. Claro que hoje você não tem isso abertamente. O país de Moçambique, ele tem dentro da sua Constituição um artigo que trata da liberdade religiosa. Então, o país de Moçambique, ele goza desse direito, liberdade religiosa. Porém, esse direito, ele abre campo para todas as religiões. Então, há sim oposições do cristianismo, mas eles são mascarados, né? Não veem-se abertamente aquela perseguição direta, não. Mas está crescendo o cristianismo, o senhor sente isso? Graças a Deus, o cristianismo está a crescer e tem avançado bastante. Na verdade, o nosso desafio hoje no país de Moçambique, ela gira em torno do discipulado, do ensino. Com essa abertura de liberdade religiosa, há essa abertura de cada um praticar a religião que quer. E Moçambique sendo um país sofrido, estou a falar materialmente falando, são pessoas necessitadas, né? Então, qualquer religião que vier, a tendência é receber aquela religião, não aceitando a divindade daquela religião, mas a possibilidade de ser ajudado materialmente. Certo. Daí que quando a pessoa aceita a Jesus Cristo, nós temos que discipular, ensinar, né, para poder... É por isso que a gente desenvolve esses outros projetos sociais. Para que as pessoas entendam o motivo pelo qual, né, aquilo foi viável, né, porque tinha realmente a mão divina em tudo isso. Exatamente. Pastor, eu quero agradecer a sua presença. Agradecer a Unicesumar, na pessoa do professor Wilson Matos e todos aqueles que juntamente com ele têm colaborado, né, que colaboraram principalmente para a nossa formação. Eu digo, tudo isso que está acontecendo, o professor Wilson Matos tem um crédito muito maior. Eu me lembro, um dia no gabinete dele, ele dizia que o sonho dele era de ser missionário. Sim. Mas Deus levou ele para o outro caminho. E naquele caminho ele faz missões do outro jeito, preparando e o pessoas indo fazendo. Tá certo. Está sendo uma realidade. Muito obrigado. Ele tinha vontade de ser pastor e médico. Ele falou, e Deus me levou para o empresariado, né? O segmento. Hoje ele consegue curar almas através dos projetos e também de alimentar, né? Tantos, não é o alimento do provém, né? Daquilo que você pode doar, mas ele tem feito muito, né? E a gente fica muito agradecido. Obrigado mais uma vez, volte sempre. Muito obrigado. Quem sabe nos vemos qualquer hora lá em Moçambique. Amém. Amém ao senhor também. É isso, gente. Agradecemos a presença aqui do pastor Timóteo Julai, da Missão Crescimento Integral África, que nos trouxe importantes definições para entendermos o que é e como fazer missões. Vamos ficando por aqui com esta enriquecedora edição Comunidade do Conhecimento.
Certamente, numa outra oportunidade, estaremos aqui levando até você e, por que não, recebendo também de vocês aquilo que o Comunidade do Conhecimento sempre está em busca. Grande abraço e até lá.